Olá, pessoal do 7º ano. Aqui é o professor Peterson da disciplina de Educação Física. E a minha conversa com vocês, eu acho que vocês vão gostar, hein? Dentro do nosso conteúdo de jogos eletrônicos, a gente vai falar um pouquinho sobre smartphones. E aí, você tem um smartphone aí perto na sua mão? Está nos assistindo através do seu smartphone? E você sabe como que o seu smartphone funciona? Como que é o funcionamento básico dele? Você já ouviu falar sobre um telefone celular? Você sabia que antes do smartphone existiu o telefone celular? Vamos entender um pouquinho mais sobre essa história toda? Então, vamos lá, falar um pouquinho sobre os nossos jogos eletrônicos e a questão dos smartphones dentro desse universo de jogos eletrônicos. Então, os nossos objetivos são conhecer o conceito, a origem e a evolução do telefone móvel. Veja que eu não falei telefone celular, telefone móvel, tá? E identificar as características, os sistemas operacionais e como se deu a popularização dos smartphones. Você sabe dizer qual é o sistema operacional do seu smartphone? E aí, o que são esses dispositivos e smartphones? Eles são telefones, eles são computadores. O que é um smartphone? Como que a gente pode definir um smartphone? Você faz uso de um smartphone, mesmo que não seja seu, do seu pai, da sua mãe, né, ou de alguém da sua família? E como que a gente pode utilizar esses dispositivos? O que nós conseguimos fazer a partir de um smartphone? Vamos primeiro entender o que foi a telefonia móvel, ou da onde que surgiu essa ideia do telefone móvel. Há algumas décadas atrás, não existia telefone móvel. A única forma de usar o telefone é o que hoje nós chamamos de telefone fixo. Por que fixo? Porque ele tinha que ser ligado por cabos a uma rede telefônica e você conversava com uma outra pessoa através do telefone. Essa ligação era feita por cabo de uma unidade até a outra unidade. Não existia transmissão de imagens, a única coisa que você conseguia era conversar com essa pessoa. Mas isso a gente já conseguia fazer com o mundo todo. Então você conseguia mesmo ligar e conversar com uma pessoa que estava fora, num outro país, por exemplo, tá? Com o avanço tecnológico e seu constante desenvolvimento, surgiram modernos meios de telecomunicação que estão mudando as atuais formas de tempo e de espaço, levando a constantes e rápidas transformações nas formas de comunicação e informação, tá? O telefone móvel, né, ou o celular, conhecido como celular, ele surgiu como um aparelho de comunicação, tá? Então, o telefone móvel, essa ideia do telefone móvel, que ficou popularmente conhecido como celular, ele é um aparelho de comunicação. Essa palavra celular, ela foi descrita na tecnologia de telefonia usada pelos engenheiros Douglas Hink e Hai Yang, da Bell Labs. E por que eles usaram esse termo celular? Da onde que veio? Eles diagramaram uma rede de torres sem fio e a chamaram de layout celular. Por conta disso, os aparelhos que operam nesse tipo de rede sem fio passaram a se chamar de telefones celulares, mas na verdade a rede que é celular. Como que funciona essa rede? Os telefones móveis, eles se conectam, né, sem fio por onda de rádio a uma torre, certo? Essa torre, ela tem um campo que ela consegue abranger. Esse campo abrangido pela torre é a célula dessa torre. Então, foram sendo instaladas várias torres, né, criando várias células. Quando um telefone móvel sai de uma célula e passa para outra célula,
ele se liga a uma outra torre de telefonia. Essas torres são todas interligadas a uma estação de rádio que é ligada à central pública de telefone. Então, a ideia inicial era que os telefones móveis se ligariam a essa torre, que está ligada à central de rádio, e assim nós conseguiríamos fazer ligações telefônicas sem mais precisar do cabeamento dos fios, tá? Então, a ideia inicial, a proposta da rede de telefonia móvel celular era para que houvesse a possibilidade de ligações telefônicas sem precisar utilizar aquele cabeamento todo usado nos telefones fixos, tá? Então, essa é a ideia. Então, olha só, o primeiro telefone móvel foi usado em 1946 no serviço telefônico móvel da Bell System, a empresa desses dois engenheiros que criaram o sistema, tá? Ele era um sistema fechado de radiotelefonia, né? Os telefones, eles utilizavam ondas de rádio para se comunicar, numa faixa de rádio. E os primeiros telefones móveis comerciais foram instalados em carros na década de 60. Os modelos super luxuosos de carros, aqui no Brasil a gente nem chegou a ver esses modelos, tá? Foi mais nos Estados Unidos, na Europa. Então, esses modelos, eles tinham um telefone que funcionava nesse sistema celular, um telefone móvel instalado no carro, que usava a energia do carro para funcionar. Então, o dono do carro, o usuário do carro, conseguia fazer ligações de dentro do seu carro, tá? Então, isso aconteceu lá na década de 60. Um erro que acabou surgindo foi que o termo telefone celular ou cellular phone, ele é inadequado, né? Não é a verdade, porque o correto seria chamar o telefone de telefone móvel. A rede aonde ele se liga que está estruturada num sistema celular, aquelas células das torres, tá? Quando você sai de uma célula e não entra logo numa outra célula, é quando o teu telefone perde o sinal. Hoje é bem difícil disso acontecer, mas quando esse sistema foi instalado aqui no Brasil, lá na década de 90, tá? Muitas vezes, quando você viajava de uma cidade para outra, naquela cidade onde você estava, você tinha sinal, no caminho, na estrada, você perdia totalmente o sinal do seu telefone móvel, e quando você chegava na outra cidade, o teu telefone móvel recuperava o sinal. O que acontecia? Existia uma torre ou algumas torres na cidade onde você estava que garantiam o sinal do seu telefone. Na estrada não existiam as torres, não existiam células nas estradas, então você acabava perdendo o sinal. Quando você chegava na cidade seguinte, se aquela cidade tivesse uma torre, o teu telefone móvel recuperava, se ligava àquela torre e você recuperava o sinal, tá? Então era assim. Hoje a rede cresceu bastante, né? A potência das torres aumentou também, o número de torres instaladas é bem maior, então já não acontece tanto de nós perdermos o sinal dos nossos telefones móveis, tá bom? Primeira atividade nossa então. Você sabia que o aumento gradual da entrada de dispositivos móveis no mercado e no dia a dia da população favorece para que as pessoas pratiquem cada vez menos atividades físicas? Olha que interessante, né? Já existem alguns estudos que afirmam que o uso da tecnologia, né, o grande uso da tecnologia está tornando o homem cada vez mais sedentário, né? Ou seja, uma pessoa que não pratica nenhuma atividade física. Então, isso induz ao sedentarismo. E aí, você concorda com essa afirmação? Me diga o seguinte, como que está a sua prática de atividade física? Eu quero agora que você pense um pouquinho e faça uma análise. Quantas horas do teu dia
você passa no seu telefone móvel, no seu smartphone, e quantas horas do seu dia você dedica à atividade física. E daí você responde, ok? Tempinho então para vocês copiarem o enunciado e refletirem um pouquinho sobre o uso do seu smartphone. A gente já volta. Então, gente, olha só, se você está dedicando mais tempo, muito mais tempo ao smartphone do que à atividade física, você já está se tornando um ser sedentário. O que eu posso indicar para você é o seguinte: diminua um pouco o seu uso do smartphone, regule um pouquinho o número de horas diárias e dedique um pouquinho mais para a sua atividade física. Não precisa muito. Se você dedicar de 30 a 40 minutos diários à sua atividade física, você já vai deixar de ser uma pessoa sedentária e ainda vai ter bastante tempo para aproveitar o seu smartphone, tá bom? Vamos em frente aqui? Olha só, eu trouxe esse slide para mostrar para vocês um pouquinho a evolução dos telefones móveis, né? Olha o tamanho dos primeiros modelos, né? Inclusive eles tinham
um apelido, eles eram chamados de tijolar, porque eram tão grandes que pareciam um tijolo. Com o passar dos anos, esses telefones foram diminuindo, até por volta dos anos 2000, quando surgiram os primeiros smartphones. Os smartphones precisam de um espaço maior para a tela, inclusive as telas são coloridas, né? Tela touch e tal. Então, como isso foi aumentando, o tamanho da tela foi sendo mais exigido, né? Foi mais pedido pelos usuários, os telefones voltaram a crescer de tamanho, né? E hoje aí já tem telefone, né, com 6,8 polegadas, né? Acho que os maiores estão mais ou menos com esse tamanho. Então, se aqui no começo a gente chamou, né, aqueles antigos telefones de tijolar, esses agora nós podemos chamar de telhalar, né? Porque eles são tão grandes que estão parecendo até uma telha já, né? Se antes era um tijolo, agora parece uma telha, ok? Atualmente, percebemos no dia a dia como o desenvolvimento das novas tecnologias tem atingido o modo e as formas de vida da sociedade, principalmente com o uso dos celulares, né? A gente, inclusive, já falou no nosso exercício a questão do sedentarismo. E o smartphone? Você tem algum? Olha, eu até trouxe o meu aqui hoje, ó. Eu preciso de um smartphone, tenho usado ele diariamente para vários e diferentes usos. Talvez você também esteja usando o seu, né? Na escola, em casa ou qualquer outro ambiente. Os smartphones ficaram muito populares. Vamos entender por que eles ficaram populares? Olha só, o smartphone tornou-se um dispositivo que oferece vários recursos e ferramentas tecnológicas, convertendo-se em um aparelho multimídia. Aqueles antigos telefones móveis, né, o telefone celular, a única coisa que você conseguia com eles era ligar para alguém. Muito pouco além disso, né? As funções dele eram bem limitadas. Os smartphones, não. Eles são um aparelho de multimídia. Através deles, é possível tirar fotos, filmar, ouvir música, gravar voz, enviar mensagem, ouvir rádio, assistir TV, jogar. Tudo isso por quê? Porque eles conseguem se conectar à internet, à rede global de computadores. Outra coisa que talvez vocês nem saibam, mas você ainda consegue fazer ligações pelo seu smartphone, sabia? Ele ainda funciona como telefone, moçada. Talvez você nem saiba que existe essa função, mas dá para ligar, tá bom? Ele funciona sem a internet também para fazer ligações, ok? Os smartphones, eles popularizaram os computadores. Por quê? Porque a estrutura interna deles é muito parecida com a dos computadores, tá? Eles têm memória RAM, eles têm processador e eles têm um espaço dedicado ao armazenamento. Inclusive, esse espaço dedicado ao armazenamento vem crescendo cada vez mais, né? Hoje já temos smartphones aí com 128 GB de armazenamento, né? Isso é bastante coisa. Outra coisa que eles têm igual aos computadores é o sistema operacional. Nos smartphones nós temos dois principais sistemas operacionais. O iOS, né, que é um sistema operacional privado para uma determinada marca de computador, de smartphones, tá? E o Android, que é um sistema operacional aberto, de código aberto, né? Ou seja, não é privado, né? Ele é desenvolvido por várias pessoas em conjunto, que eles é o mais popular, é o sistema operacional que ficou mais popular. A maioria dos smartphones hoje trabalham com o Android, tá? Uma marca específica trabalha com o iOS, ok? Segunda atividade, então, vamos ler comigo. A ampliação da utilização de smartphones e dos recursos dos aplicativos permitiu algumas alterações importantes em hábitos e comportamentos, como a possibilidade das pessoas acessarem facilmente muitas informações sobre saúde. Pode trazer contribuições para a diminuição de fatores de risco, como os da inatividade física, que leva ao sedentarismo. Então, a proposta hoje é o seguinte: vamos escolher um aplicativo para fazer uso de atividade física.
praticar por uma semana e, ao finalizar, relatar para os colegas como foi a experiência. Então, você vai buscar aí na loja de aplicativos do seu celular um aplicativo para lhe ajudar na sua atividade física. Lembra aquilo que eu falei lá dos 40 minutos? Então, você vai tentar nesse aplicativo aí melhorar a qualidade e a quantidade de atividade física no seu dia. A proposta é fazer isso por uma semana e depois trocar aí experiências com os seus colegas, ok? Tempinho então para vocês copiarem a proposta e já começar a buscar aí na sua loja de aplicativos um aplicativo para você utilizar nessa semana. Tempinho para vocês. Espero que vocês tenham gostado da ideia e participem, hein? Vale a pena tentar, você vai ver que você vai incorporar a atividade física no seu dia a dia e nem vai ficar tão ruim assim, tá bom? Por aqui nós vamos encerrando, lembrando que nós aprendemos. Os smartphones são aparelhos de telefone modernos, né? De telefonia móvel modernos, que não funcionam só como telefones, mas que também funcionam como verdadeiros computadores, inclusive acessando a internet. Popularmente, eles ainda são conhecidos como celulares, apesar de nós aprendermos que esse termo não é legal, né? Então, procurar usar ou telefone móvel ou smartphone. Possuem uma arquitetura interna muito parecida com a dos nossos computadores, né? Com processador, memória RAM, espaço interno para armazenamento. E principalmente, né, são dois sistemas operacionais, eles precisam, como eles são computadores, eles precisam do sistema operacional. Atualmente nós temos dois principais sistemas operacionais para smartphones, o iOS e o Android. Beleza, minha gente?
Então, ficamos por aqui. Um abraço para todos. Até a próxima.